Graças a Deus, aleluia. Salve os irmãos na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Nesta noite, viemos aqui para adorar aquele que vive e reina. E agora nós vamos beber da água, da fonte da vida, né? Que Ele nos deu. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Então, queridos, nós demos início, né, à mensagem sobre a graça que supera a lei, né? Nós vamos dar continuidade, falar desse assunto novamente, né? Glória a Deus, aleluias. Lembrando que tem duas partes dessa mensagem lá no YouTube, queridos. Canal Semear Sede. Se os irmãos quiserem dar uma olhadinha, amém? Glória a Deus. Então, vamos falar dessa graça maravilhosa, né? Que supera a lei, queridos. O nosso texto base está lá em João 1,17, né? Glória a Deus, aleluias. Graças a Deus. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. E eu gostaria de ler nessa noite com os irmãos Romanos 11:6, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias? Romanos, glória a Deus. Perdão, querido, é isso mesmo, Romanos 11:6, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Romanos 11:6. Vamos ler a palavra do Senhor. Porque se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Peça a Ele para falar com você nesta noite. Amém? Abra o seu coração para receber a palavra do Senhor. Oremos, queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui, Senhor, seus filhinhos queridos, Pai querido. Precisamos te ouvir, desejamos e ansiamos por ouvir a Tua palavra, o Senhor falar conosco, Senhor. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes, Senhor Jesus amado. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos. Tire tudo aquilo que possa impedir de absorvermos a Tua palavra, de entendermos, de compreendermos, Senhor. Nos dá sabedoria, entendimento, Senhor. Direciona nesta noite essa palavra. Fala conosco, Senhor. Ansiamos te ouvir. Queremos sair daqui alimentados, Senhor, regozijando na Tua palavra. Desde já nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Então, queridos, vamos lá dar continuidade, né? Aleluias. Então, querido, como nós lemos aí Romanos 6, porque se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça, né? A graça nós já sabemos que é Cristo, né? E a graça ela veio, queridos, através do ato consumado dele na cruz, no ato consumado de Cristo na cruz, né? Graça é favor imerecido. Eu, você não merecemos, mas Ele nos dá, nos concede gratuitamente por amor, né? Glória a Deus por isso. Mais uma vez, queridos, que nós procuramos fazer obras, né? Sacrifícios e outros, né? Para ter esse favor, deixa de ser a graça, né? Nós não estamos recebendo essa graça, graças a Deus. Então, queridos, isso acaba se tornando uma obra da lei, né? E essas obras vêm acompanhadas de tradições, de ordenanças humanas e etc, né? Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, uma vez que você faz para ter, né? Fazendo sacrifícios próprios, nós, nesse sacrifício que consiste em ordenanças, né? Em ensinamentos humanos e outros, né? Nós estamos negando o sacrifício vicário de Cristo, queridos. Quando procuramos por nós mesmos sacrificar, fazer algo por nossas próprias forças, estamos negando o sacrifício de Cristo, né? Como nós vínhamos falando antes, nas mensagens anteriores, né? A nossa escrita de dívida, queridos, ela já foi paga, né? Conforme Colossenses 2:14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente,
pregando na cruz, né? Então, queridos, nós não temos que pagar preço, né? Pagar o que Cristo já pagou por nós, né? Ele passou todo aquele sofrimento, queridos, foi para que eu e você, nós pudéssemos ter vida em abundância hoje, né? Glória a Deus. Foi para que nós não precisávamos passar também por aquele sofrimento. Ele tomou o nosso lugar, né? Graças a Deus. E foi por mim e por você, né? Mesmo sem merecermos, pelo seu amor, Ele fez por nós. E como a gente vê muitos ainda estão tentando, queridos, pagar esse preço, né? Pagar essa dívida com obras, com as más obras, conforme nós vimos anteriormente, né? Glória a Deus. Então, queridos, se reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos uma nova vida, né? Porque nós morremos com Ele em carne e revivemos com Ele, ressuscitamos com Ele em espírito, irmãos. Esse é o verdadeiro batismo, né? A morte e ressurreição com Cristo. Morremos para a velha natureza, né? Para a velha vida, e ressuscitamos em uma nova vida com Cristo. Glória a Deus, né? Aleluia. Algumas semanas atrás, foi falado aqui alguns versículos, né? Que eu achei interessante e que cabe bem dentro dessa mensagem, né, queridos? Mostra bem sobre isso que eu estou falando. Está lá em Colossenses 2, 20 até o 23. Glória a Deus. Olha só, queridos. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesses a esse sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como estas: não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinamentos meramente humanos. Esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosa, né, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne, né, queridos? Ou seja, né, achamos que muitas das vezes seguindo as leis, tradições e ordenanças vai nos livrar das vontades da carne, do pecado, né? Mas pelo contrário, queridos, não tem efeito algum, né? Paulo fala lá em Romanos 7:1 que só soube da cobiça porque a lei falou para ele, né? Glória a Deus. E quando ele soube disso, aí que ele fazia todo tipo de cobiça, aí que ele praticava todo tipo de cobiça. Então, a lei, queridos, ela só mostrou para ele o pecado que ele tinha. Ela não o fez parar de pecar. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, as doutrinas humanas, elas são passageiras, né? Logo desaparecem e só afastam as pessoas de Deus, né? Inclusive, teve um artista, queridos, aí que falou que preferia preferia ir para o inferno a ser crente. Por que isso, queridos? Porque uma pessoa seria capaz de falar que prefere ir para o inferno a ser crente. Será que ser crente é tão ruim assim? Não, né, queridos? É maravilhoso, graças a Deus. Ser crente corretamente, né, queridos? Mas o que acontece? Por esse tipo de imposições, queridos, esse tipo de ordenanças, doutrinas humanas, que fazem as pessoas de fora falar mal dos cristãos, queridos. Isso leva as pessoas a não quererem Jesus, porque não conhecem, né? Por causa desse tipo de doutrinas humanas, essas tradições, né? Acabam afastando as pessoas e muitos não querem saber de Deus. Impõem algo, né? Que Cristo já nos libertou. Glória a Deus. Graças a Deus, queridos. E se já morremos com Cristo, irmãos, e ressuscitamos com eles para uma nova vida, nós temos que ser e somos novas criaturas. Tudo se fez novo, né? Não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, queridos. Conforme 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram,
eis que tudo se fez novo, queridos. Então, nós não precisamos, né, seguir doutrinas antigas, né? O que nos vem a limpar dos pecados, das paixões, impiedades humanas, é Cristo, é a graça, né? Que é Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Então, não são, como eu falei anteriormente, não são as tradições, não são as leis, não são as ordenanças humanas, é a graça que é Cristo, né? Relembrando mais uma vez de Tito 2, queridos. Tito 2, 11 e 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, aleluia. Então, queridos, a resposta, a solução para uma vida doutrinada, né? Uma vida reta diante de Deus é a graça, que é Cristo, em graça, em verdade. Essa é a nossa resposta, graças a Deus, né? A própria palavra, irmão, ela nos corrige, ela nos direciona, ela nos ensina a viver uma vida perfeita, conforme a vontade de Cristo, conforme nós acabamos de ler aqui, né? Então, queridos, se nós estamos firmados na palavra da verdade, na sã doutrina, né? Não tem como nós andarmos em pecado. E muitos ainda, queridos, estão presos, né, a esse sistema religioso, ao qual Cristo já nos libertou, e acaba se afundando, né, queridos, em condenações, achando que não é digno, muitas das vezes, nem estar dentro da casa do Senhor, nem de entrar em sua presença, nem de falar com Ele, queridos. E a condenação é algo muito terrível, irmão, porque ela leva a pessoa à destruição, porque ela se sente culpada, e se sentindo culpada, ela não consegue ver o como Cristo fez por você, né? Então, ela acaba levando as pessoas à destruição, porque agrega todos os tipos de males, queridos, né? E como eu já falei, Jesus já nos libertou. Devemos crer nessa verdade, ser livres para adorar Ele em espírito e em verdade. Ter a paz, a justiça de Deus, querido, em nossas mentes, queridos, metanoia, e ter certeza da nossa salvação, em nome de Jesus, queridos. Temos que ter essa certeza, né? E eu gostaria também, nessa noite, fazer os irmãos refletir juntamente comigo, né? É algo interessante, porque, veja bem, queridos, os judeus, nós sabemos que eles têm tradições, né? E eles estavam debaixo da lei, né? Sabemos que Deus deu a lei para eles lá no Monte Sinai, né? Há muitos anos atrás. E Ele vem com suas tradições milenares, queridos. São mais de 4.000 anos, foram mais de 4.000 anos de tradições, né? Tradições, ordenanças da lei, né? Milenar, queridos. São 4.000 anos. Milhares de anos, né? Glória a Deus. Mas desde o início, querido, eles já tinham uma promessa, que viria um Messias, que os libertaria, né? Glória a Deus. Mas ele aguardava, queridos, alguém pomposo, né? Alguém que viesse em glória, em majestade, né? Glória a Deus. Mas só que Cristo, irmãos, ele veio de uma forma completamente diferente, contrária àquela expectativa que eles tinham, né? Ele veio desprovido, querido, de toda e qualquer riqueza deste mundo, mesmo porque o reino dele não é deste mundo, né? Conforme João 18, 36. Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Glória a Deus. Nesse contexto, querido, Jesus estava prestes a ser crucificado. Então, após a sua morte, né, que viria o seu reino em nós, que não é desse mundo, né? Glória a Deus, aleluia. Lá no livro de Miqueias, queridos, nós temos uma amostra da promessa da vinda do Messias. Miqueias 5:2. No entanto, tu, Bet-Lechem, que é Belém, que significa casa de pão, Efrata, que é Efrata em hebraico, que significa frutífera.
Embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde a eternidade. Está falando que Cristo viria de Belém, né? Por mais que ela fosse pequena, ele viria de lá. E antes de tudo, queridos, Cristo já existia, né? Ele é eterno, desde a eternidade, né? Glória a Deus. E nós temos, queridos, no decorrer da Bíblia, vários versículos que falam sobre a vinda do Messias. Gênesis mesmo, começou lá, Deus nos mostra a promessa, né? Onde a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, está lá em Gênesis 15, né? Moisés também falou sobre o Messias, que ele viria. Os profetas também falaram, como Isaías, né? Entre outros, queridos. Eu não coloquei todos os versículos, porque são muitos, né? Mas a Bíblia, durante todo o decorrer da Bíblia, fala sobre a vinda do Messias, que é Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Então, queridos, quando Cristo veio ao mundo, né? Nós sabemos que ele veio nascido de mulher, veio nessa forma muito simples, né? Que sequer teve um quarto, uma cama para nascer. Jesus em carne, ele nasceu, queridos, num estábulo, que é onde guarda animais, né? E foi colocado num coxo, né? Que são onde os animais bebem água, que nós conhecemos como manjedoura, né? Todo mundo fala essa palavra manjedoura, né, queridos? Então, dali, queridos, ele vem crescendo, né? E começa seu ministério. Glória a Deus, né? E ele vem pregando, queridos, o reino de Deus, o seu reino em nós, né? A sua graça que viria após a sua morte e ressurreição. Onde muitos, irmãos, não creram nele, né? Na pregação dele. Porque eles achavam que o conhecia pela sua suposta origem, né? Que a princípio ele veio em carne e nasceu em Belém. Mas nós sabemos que ele veio da parte de Deus, ele veio do céu e se tornou carne, né? Então, queridos, eles achando que sabia a origem dele, não creram, muitos não creram nele, né? E teve outros também que não creram por causa dos seus ensinamentos, queridos, que era contrário àquelas ordenanças que eles vinham trazendo milenarmente, né? Que todas aquelas traduções dos judeus, né? Durante mais de 4.000 anos que eles vinham seguindo, a palavra de Jesus era contrária àquelas ordenanças, né? Nós vimos isso lá em Marcos 15. Nós temos exemplos, né, de Cristo falando sobre a pregação dele e os judeus não crendo, né, querido, rejeitando aquela mensagem. Depois os irmãos lê com calma Marcos 15. Glória a Deus. Então, queridos, nós sabemos que ele veio cumprir, né, a lei em sua própria carne, que a lei era que foi dada para os judeus e eles vinham seguindo milenarmente, juntamente com as suas tradições, ordenanças e etc., né? Então, Jesus veio cumprir essa lei, né, na carne dele, e ele pregava a palavra, como eu falei, a palavra do reino, que era contrária às tradições dos judeus, né? Por quê? Porque justamente ele veio para libertá-los, né? Então, ele pregava a palavra de libertação para eles, né? Então, queridos, não sei se vocês estão conseguindo me compreender, talvez, não sei se eu estou sendo clara, mas Cristo, queridos, ele pregava uma palavra que era contrária aos ensinamentos dos judeus, às suas tradições, às suas leis, queridos, né? Então, como eu falei, era milenar, né? Glória a Deus. Então, queridos, como nós podemos ver? Imagine pessoas que seguem suas traduções durante anos e, de repente, chega uma pessoa que aparentemente você acha que veio do ali, do meio de você, e começa a pregar outra palavra contrária àquilo que você acreditou a vida toda. O que você não pensaria, né? Então, queridos, os judeus, com certeza, rejeitaram aquela palavra, né? E a rejeição foi tanta, queridos, foi tamanha, que eles procuraram vários meios de calar ele, procuraram matá-lo, né? Nós conhecemos bem a história, né? Até que chegasse o momento certo, né? Por várias
vezes eles procuraram motivos para matar Jesus, e não conseguiram. Mas quando foi a hora certa, né, queridos, a qual ele foi condenado à morte, né, a morte de cruz, né, os judeus não sabiam que eles estavam, queridos, cumprindo a palavra de Deus, que já havia sido profetizada. Por mais que eles fossem zelosos pela palavra, eles não conseguiram compreender a profecia, né? Glória a Deus. Muitos deles eram até mestres da lei, como nós sabemos, né? Eles conheciam bem a Bíblia da época, que é a Torá, o Tanaka, né? Glória a Deus, aleluia. Mas eles não entenderam, queridos. Não conseguiram ver a palavra que estava diante deles, né? A própria palavra, que é Cristo, estava diante deles. Glória a Deus. Olha só o que fala lá no livro de João. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, querida, a palavra estava diante deles e eles não conseguiram ver, né? Óbvio que nós sabemos que era para cumprir toda a palavra. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Então, na hora certa, ele foi crucificado, foi morto, né, queridos? Mas por que, queridos, que eles não conheceram Cristo, não conheceram a palavra em verdade, né? Rejeitaram, queridos. Trocaram Jesus por causa das suas tradições, das suas leis, das suas ordenanças, né? Graças a Deus. Como já falei, tudo pelo propósito de Deus. Mas hoje, queridos, não está diferente, né? A gente vê isso claramente. O presbítero fala aqui constantemente que nada é novo debaixo do sol. Tudo se repete, né? E continua da mesma forma. Muitas pessoas, queridos, estão rejeitando Cristo por causa de leis, ordenanças, tradições humanas, queridos. Glória a Deus. Trocando Cristo pelas obras da lei, trocando Cristo por estar debaixo desse ensinamento da lei, né? Como já falei, pelas tradições, pelas ordenanças humanas, que também, queridos, sequer foi para nós, como já nós falamos anteriormente, né, queridos? Não, a lei nunca foi dada para nós, tradições de judeus nunca foi dado para nós, né? E é isso que me intriga, né, queridos? Porque os judeus, eles pelo menos estavam seguindo tradições deles, que foi imposta para eles mesmos, né? Então eles seguiam as leis que foi dada para eles lá no Monte Sinai, seguiam suas tradições milenares, né? E eram deles, foi imposto aquilo para eles. Eles são judeus. Nós, quem não é judeu, é gentil. E o gentil, queridos, que somos nós, né? Veio seguindo essas tradições, queridos, né? Glória a Deus. Essas tradições não eram para gentil, e eles veio seguindo, queridos. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, o que acontece? Os cristãos estão deixando de seguir a Cristo, o seu amor, o seu favor incondicional, para seguir tradições, leis, ordenanças dos judeus, ou seja, estão deixando de seguir o cristianismo e seguindo o judaísmo, que Cristo já veio justamente para livrar até mesmo os judeus de todas essas tradições, ordenanças e leis, né, queridos? Cristo veio para livrá-los e nós, os gentios, querendo seguir uma tradução que o próprio Cristo veio para livrar o seu povo, né? Glória a Deus. Mas como nós lemos aí em João 1,10, queridos, eles mesmos, os judeus, não receberam Cristo, né? Eles não receberam, como nós falamos, eles não compreenderam, né? Crucificaram, né, queridos? Mas, devido à rejeição deles, abriu caminho para nós, que somos gentis, como eu falei. Quem é gentil, quem não é judeu. Lembrando, mais uma vez, que nós hoje somos igreja, né? Composta tanto de gentil como de judeus, que são aqueles que crêem no sacrifício de Cristo, né? Então, queridos, como eu falei, nós, os gentis, queremos seguir as leis dos judeus, as leis judaicas, com suas tradições e etc. Então, queridos,
o que acontece? Ficamos não. Quem segue essas leis fica sobre o ensinamento da lei de Moisés, né? Então, eles ficam... nós sabemos que tem todo um processo em que eles tentam ser justos através de obras, através do que eles fazem pelos mandamentos da lei, porque nós sabemos que a lei tinha que fazer para ter, né? Hoje nós sabemos que Cristo fez para nós termos, mas naquela época eles faziam para ter, debaixo do ensinamento da lei. E uma vez, queridos, que nós ficamos debaixo desse ensinamento, nós caímos da graça, né? Glória a Deus. E isso acontece por quê, queridos? Porque que eles estão ainda, nós, os gentios e judeus, mesmo com a vinda de Cristo, estão debaixo desses ensinamentos ainda, por falta do conhecimento bíblico, queridos. Como sempre é bom enfatizar, né? Está tudo escrito aqui, queridos. E quando nós não examinamos, né? Não lemos, a gente acaba se deixando levar por vento de doutrinas, vamos dizer assim, né? Então, por falta de conhecimento, as pessoas acabam seguindo leis e tradições que sequer são para elas mesmas, né, queridos? Então, ficam debaixo do ensinamento da lei, procuram ser justificados através do ensinamento dessa lei. E conforme nós vemos aqui, ó, Gálatas 5, 4 e 6. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é nossa esperança, porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Enfatizo o primeiro versículo, né? Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça, né, queridos? Glória a Deus. Então, queridos, não devemos nos apegar, né? Temos que ter ciência, ler a Bíblia, examinar a Bíblia, para estarmos atentos ao nosso ensinamento, né? Que Cristo já riscou a nossa cédula de dívida, né? Nós somos livres agora. E fomos feitos não para as más obras, mas para as boas obras, que são os frutos da fé, queridos. Então, nós não devemos praticar obras, fazer para ter, como eu já falei, mas praticar as boas obras, ao qual fomos criados para isso. Olha só, Efésios 2, 8 até o 10. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós praticássemos hoje. Então, queridos, devemos praticar as boas obras, que são os frutos da fé. Nós não estamos e nunca precisamos estar debaixo do jugo da lei, que era anteriormente para os judeus, não para nós gentios. E hoje, depois da cruz, nem é mais para os judeus, né? Glória a Deus. Graças a Deus, né, queridos? Porque o que vale mais, né? O sacrifício de Cristo ou leis e tradições humanas, né? Glória a Deus. Lembrando que a lei, apesar de ser santa, queridos, ela veio através de um ser humano, como nós vimos que é Moisés. João 1,17, como nós lemos no início, né? A lei veio através de Moisés, a graça e a verdade através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Então, queridos, eu não quero aqui, né? Não é minha intenção atacar ninguém, ofender ninguém, muito menos jogar balde de água fria, né? No que as pessoas pensam ou acreditam. A minha intenção é mostrar, queridos, abrir os olhos para vermos, queridos, aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós, né? Porque às vezes você fala da própria palavra, as pessoas pensam que vocês estão atacando elas, mas não é isso. Nós estamos procurando abrir os olhos das pessoas, né? Para ver que aquele sacrifício, quão grande foi, o que Ele conquistou por nós naquela cruz, né, queridos? Ele conquistou a nossa libertação, a nossa justificação, que é como somos aceitos por Deus, queridos, mediante a fé em Cristo, né? Glória a Deus.
Então, queridos, todo esse processo é um círculo, né? A justificação, a libertação, tudo é um círculo, queridos, a qual um depende do outro. E o centro de tudo é Cristo, queridos. Por exemplo, pelo favor de Cristo, nós somos justificados, né? Vamos começar. Pelo favor de Cristo, nós somos justificados, a qual nos limpa dos pecados, né? Nos dando o Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação, né? E recebimento da nossa herança. E obtemos tudo isso pela fé, crendo em Cristo, depositando toda a nossa fé dele, queridos. Glória a Deus. Então, é um círculo a qual um leva ao outro, né? Glória a Deus. Olha só, Romanos 3, 26, queridos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Cristo, né? É um círculo, né, queridos? Glória a Deus. Então, quando Deus nos olha, querido, Ele não vê mais réis pecadores, né? Glória a Deus. Ele vê a justiça do Filho sobre as nossas vidas, né? A justiça do Filho, queridos, Ele cobre os nossos pecados, nos limpa de toda e qualquer impureza. Então, temos paz com Deus. Olha só, queridos. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Olha que maravilha. Glória a Deus, aleluia. Por sido justificados, como cremos, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Graças a Deus, aleluia. Então, queridos, Cristo, Ele não pagou um preço tão alto como nós sabemos que Ele pagou, para ainda nós vivermos escravizados, né? Vivermos debaixo de ordenanças que nem sequer são para nós, né? Olha só, queridos, Gálatas 4, do 7 ao 9. Portanto, tu não é mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. No passado, quando não conheceis a Deus, eres escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Olha que interessante, querido. Paulo aqui está falando com os Gálatas, né? Porque os Gálatas, após eles conhecerem a verdade, queridos, eles estavam se deixando levar por doutrinas humanas, por outros ídolos, outra palavra, né? E nós sabemos que o Evangelho só existe um, que é o de Cristo, né? E a Bíblia fala que quem prega outro Evangelho é anátema, ou seja, amaldiçoado, né? Conforme Gálatas 1:8, né? E ele ainda repete, Paulo ainda repete no verso 9, a mesma coisa. Quem prega outra palavra que não é o Evangelho de Cristo é anátema, amaldiçoado, né, queridos? Então, os Gálatas, eles estavam voltando para a lei, e Paulo estava advertindo eles contra isso, né? E algo que muito me chamou a atenção aqui nesse versículo, querido, que lemos, é que fala que somos conhecidos por Deus. Aqui, ó. Ou melhor, sendo conhecidos por Ele, por Deus, né? Glória a Deus. Como somos conhecidos por Deus, queridos? Óbvio que a gente sabe que Ele nos fez, então Ele conhece a gente até do avesso, conhece a gente de todas as formas, né? Mas não é esse conhecer que está falando, né? É o conhecimento em Cristo, queridos. Antes, no pecado, nós éramos estranhos, inimigos de Deus. Mas em Cristo nós nos tornamos amigos, queridos. Olha só, Romanos 5:10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, sendo salvos por sua vida. Glória a Deus. E também, queridos, nós somos reconciliados com Deus em Cristo, conforme 2 Coríntios 5:18.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Bom seria, querido, que vocês lessem esses versículos em casa, lessem o contexto, para vocês verem o quão maravilhoso é essa palavra para a gente. Glória a Deus. Então, queridos, como somos conhecidos de Deus, né? Olha só, 1 Coríntios 8, 3. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Glória a Deus. Esse contexto aqui fala de outros ídolos, se nós formos ver o contexto, né? E nos mostrando que quem ama a Deus é quem conhece. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus, né, queridos? Mas se somos conhecidos por amar a Deus, como amamos a Deus? Glória a Deus, aleluias. João 14, 15, irmãos. Se vós me amais, obedeceis aos meus mandamentos. Completando, Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedece a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer, moraremos nele, né, queridos? Estaremos com ele. Olha só que bênção, hein? Mais um versículo aqui, queridos, olha só. João 15, 10. Se obedecermos, 15, 10. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor, né? Qual é esse mandamento, queridos? Nós temos que seguir. Glória a Deus. João 15, 12. E o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mais um versículo. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Glória a Deus. 1 João 14, 12 e 16. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, queridos, Deus é amor, nos conhece por amar, e quem ama, obedece aos seus mandamentos, né? Paulo já dizia, queridos, lá em 1 Coríntios 13, o 6 e o 7, o amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, queridos. Isso é fé, como foi mencionado anteriormente, nós lemos lá em Gálatas 5:6, né? Que a fé opera pelo amor. Não coloquei aqui no slide, mas nós vimos, né? Nós já lemos, a fé opera através do amor. Graças a Deus, aleluias. Lembrando mais uma vez, queridos, outro versículo, 1 João 4:19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, né, queridos? Aleluia. E confirmando mais uma vez, irmãos, que como ele nos conhece. 1 João 5:3. Porquanto nisso consiste o amor a Deus. Porquanto nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Aleluia, queridos. Então, queridos, um versículo a gente costuma falar muito aqui, vou colocar aqui novamente para dar mais uma ênfase, né, no que estou falando. 1 João 3:23, e eu acrescento o verso 24. Ora, este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanece e ele neles.
E assim conhecemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que nos outorgou, nos deu, queridos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Lembrando também, irmãos, que Deus e Cristo são um só, assim como Ele mesmo falou. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, voltamos aqui para a lei e a graça, né? Quero mostrar algo interessante para vocês. Duas histórias que nós conhecemos muito bem. Está na boca de todo mundo sabe. Está no livro de Lucas. Uma está no capítulo 18, verso 18 a seguir. E a outra está no capítulo 19, verso 1 ao 10, né? São duas histórias no mesmo livro, querido, que especifica muito bem e nos mostra a relação entre a lei e a graça, né? Glória a Deus. Em ser livre, ser cativo, em seguir a Cristo e seguir tradições, né? Todos nós conhecemos bem, como eu já falei. A primeira, queridos, é a do jovem rico, que está lá em Lucas 18, 18 a seguir, né? O jovem rico, todo mundo sabe. Glória a Deus. Ele chega para Jesus, esse jovem rico, né? Vou resumir a história. E pergunta para ele como ele fazia para ter a vida eterna, né? E Jesus, naquele momento, queridos, ele ainda estava debaixo do ensinamento da lei, porque ele ainda não havia morrido, né? Ele ainda estava vivo e nós sabemos que ele morreu e ressuscitou para nos justificar e nos livrar da lei, como nós vimos, né? E então ele morreria para cumprir a lei na sua carne. Mas ele ainda estava vivo neste momento, quando ele tem esse encontro com esse jovem, e ele estava debaixo da lei, né? Glória a Deus. Lembrando aqui que Jesus falou que não penseis que vim, Mateus 5,17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Então ele está afirmando que veio cumprir a lei, né? Então, queridos, como ele ainda estava vivo, estava sob o ensinamento da lei, que ele veio para cumprir com a sua morte, na sua carne, ele tratou com aquele jovem segundo o coração dele, daquele jovem. E ele estava focado na lei, né? E Jesus fala para ele cumprir a lei de Moisés. Deus conhecia o coração dele, né? E ele teria a vida eterna. Mas nós sabemos que ninguém consegue cumprir a lei, né? 613 leis, ninguém consegue cumprir. Então, aquele homem, queridos, fala para Jesus que ele fazia tudo conforme a lei desde criança, né? Glória a Deus. Porque os judeus, assim que eles começam a falar, os pais já começam a ensinar para eles as primeiras, a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, assim que eles começam a falar, os pais já começam a ensinar a Torá para eles, que já é uma tradição, né? Como a gente vem falando. Então, queridos, Jesus vira para aquele jovem e fala para ele que já que ele cumpria a lei, né, entre aspas, que nós sabemos que ninguém consegue, ele manda ele vender todos os bens dele e doar aos pobres e vir e seguir a Cristo, né? Vende todos os teus bens, venha e me siga. Então, queridos, aquele homem se entristeceu de uma tal forma, queridos, abaixou a cabeça e saiu, porque aquele homem era muito rico. O que aconteceu aqui, queridos? Por que aquele homem saiu triste daquela forma, né? Ele caiu, queridos, no primeiro mandamento da lei. Ninguém consegue cumprir a lei. E esse jovem caiu logo no primeiro mandamento da lei, irmãos. Mas ele não disse que cumpria toda a lei? Pois é. Ninguém, como eu já mencionei, consegue cumprir a lei. E isso que Cristo mostrou para ele, queridos. E nos mostra hoje, nos ensina hoje. Ele achava que cumpria a lei, mas não cumpria, nem sabia, irmãos. Mas a lei fez ele ver aquilo que ele não cumpria e caiu no primeiro mandamento. Não adorará outros deuses além de mim. Ele amava, irmãos, o dinheiro, né, que é Deus Mamon. Glória a Deus. Então ele adorava outro Deus, o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, né? E ele também, como nós vimos, Cristo pediu para ele vender os seus bens e ajudar os pobres. E ele também não o fez. Então, ele também não ajudou o seu irmão, né? Como nós vimos aí o mandamento, né? Glória a Deus, aleluias. Então, queridos, ninguém consegue cumprir a lei. E se errar em uma, é culpada de todas, como vimos em Gálatas 3:10 e Tiago 2:10. Então, ele foi culpado de todas as leis. E é isso que ela faz, irmãos. A lei é como um espelho que mostra o seu pecado,
né? A lei ela foi escrita em pedras, né? Remetendo a túmulo, onde na época de Jesus os túmulos eram feitos em pedras, irmãos, na rocha. E túmulo remete à morte. Paulo diz que a lei é o ministério da morte, né? Lembram da história de Lázaro? Que ele estava morto por 4 dias e Cristo chega até ali e fala, Lázaro, sai. Não, primeiro ele fala, retirem a pedra. E depois Jesus fala, Lázaro, sai para fora, né? Glória a Deus. Jesus estava dizendo, tirem a lei, venha, Lázaro, para a graça ter vida. Então, queridos, é uma figura da lei e da graça, né? Tirem a pedra, sai para fora, Lázaro, venha ter vida. Tirem a lei, venha para a graça ter vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque como nós sabemos, Romanos 4,10, o fim da lei é Cristo, para a justificação do que crê. Glória a Deus. Então, queridos, aquele jovem rico perdeu a salvação dele, não ajudou os pobres, que Jesus pediu. Então a lei não justifica, não santifica e não salva ninguém. O seu objetivo é nos conduzir a Cristo, que é a nossa salvação, né? Ela mostra, ressalta o seu pecado como um espelho para você ver o quanto você precisa de Cristo, né? Mas eis a questão, a lei é pecado? Não, queridos, a lei não é pecado. Romanos 7 e 8. Porquanto o que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não havia conhecido a cobiça, como eu falei no início, né? Se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Glória a Deus, aleluias. Graças a Deus. Então, queridos, glória a Deus. A força do pecado é a lei. Graças a Deus. E justamente porque a lei é santa, irmãos, ela não é pecado. Apenas o torna à mostra, né? Claro, evidente, nos mostrando que somos incapazes de cumpri-la na condição de pecador, né? E nós sabemos que Cristo já nos redimiu, né? Da lei, né? E temos hoje a nova lei, que é a lei do Espírito, que está lá em Romanos 8:2, que a lei do Espírito da vida nos livrou do pecado e da morte. E o novo mandamento, como nós lemos, João 3:23, crer no Senhor Jesus Cristo e amar o teu próximo, como Ele nos ordenou, né? Glória a Deus. E na segunda história, queridos, só para nós terminar, que a hora já está indo embora, é a história de Zaqueu, que a gente também conhece muito bem, a qual sabemos que Zaqueu era publicano, cobrador de impostos, e ainda roubava as pessoas, cobrando além do que devia, né? E ele também era muito rico, né? Ele era considerado um pecador e os judeus não gostavam dele, justamente por cobrar impostos a mais. Ele roubava, isso é um roubo, né? Que além de cobrar o que devia, ele cobrava além daquilo. E então, quando Jesus ia passando ali por Jerusalém, juntamente com aquela multidão, ele corre na frente da multidão e sobe ali numa figueira, né? Numa árvore, para ver Jesus, né? Ele era pequeno, irmão, segundo os relatos, ele era pequeno. Então, ele sobe ali também devido à multidão, né? Ele sobe ali para ver Jesus. Então, queridos, com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus e quis ver mais de perto, né? E Jesus conhece o nosso coração, conhecia o coração de Zaqueu, foi ao encontro dele, pediu para que ele descesse, que ele repousaria na casa dele. Convinha a ele repousar na casa dele. Então, mais de que depressa Zaqueu desce, entra na casa dele, queridos. E a multidão murmurou, né? Porque Jesus ia entrar na casa de um pecador, né? Mas só que a Bíblia fala que Jesus não veio para os santos, mas justamente para pecadores. Lucas 5, 31 e 32. Ao que Jesus lhe ponderou, os fez refletir, né? Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento, né, queridos? Como eu já falei, Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Então,
Jesus, irmãos, a partir daquele momento, ele começa a pregar para Zaqueu. Ele começou a falar do amor de Deus, do favor, né? Falou da boa notícia do evangelho do reino, né? E aquilo, irmãos, fez o coração de Zaqueu se encher de amor, de fé, de esperança, né? Glória a Deus. E sem falar nada, queridos, sem dizer nada, sem Cristo pedir nada para ele, ele simplesmente fala que venderia todos os seus bens, que daria a metade dos seus bens aos pobres. Olha só, Jesus não pediu nada, não falou nada, só falou do amor, do favor, pregou o evangelho do reino, irmãos. E Zaqueu fala ali que ele daria a metade dos seus bens para os pobres e ainda restituiria 4 vezes mais o valor que ele roubou das pessoas, né? Olha só, queridos, o que o amor de Deus faz, né? O amor, a graça, queridos, de Cristo faz que nosso amor flua, queridos, né? E ele dá uma mudança na pessoa, né? Uma transformação. E foi tão maravilhoso, queridos, que ele ainda recebeu a melhor parte, que foi a salvação. Olha só. Lucas 19, 9. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar o que havia perdido. Glória a Deus, aleluia. Então, o principal ele teve, irmão, que foi a salvação. Ainda ajudou o seu irmão, amou o seu irmão. Ele fez, irmãos, as boas obras. A expressão filho de Abraão é porque ele teve fé, queridos. Ele creu na palavra de Cristo, foi ricamente abençoado, praticando as boas obras por amor, por fé, né, queridos? Enquanto, em contraste com um jovem rico que não teve nada, saiu entristecido e ainda saiu debaixo das maldições da lei, irmãos, que está lá em Deuteronômio 28, 15. Moral da história, queridos: a letra, que é a lei, mata, mas o Espírito, que é a graça, vivifica. 2 Coríntios 3 e 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Continuando, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tanta glória que os filhos de Israel não conseguiram sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Mesmo que esse brilho estivesse desvanecendo, sumindo, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ele está perguntando, né? Olha só. Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porque o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável, queridos. Olha isso. Contra fatos, não há argumentos, né, queridos? A Bíblia é bem clara. A graça é muito superior à lei, né? Glória a Deus. E o que temos hoje é esse presente insuperavelmente mais glorioso que o que tinha no passado. Já passou, né, queridos? E essa graça, sim, queridos, como muitos pensam, não é um ensinamento, uma mensagem ou algo que o homem quer, né, implantar, ou algo licencioso, como muitos dizem. A graça, queridos, que é Jesus Cristo, que nós sabemos, já vimos muito isso, é Ele, Cristo em graça e verdade, e o próprio Cristo, como já falei várias vezes, testifica isso quando diz que Ele é a verdade e a vida. João 14,6, assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A graça e a verdade andam juntas, não se separam. Graça, como nós falamos, é o favor merecido. O que Jesus fez por nós naquela cruz, né? Graças a Deus. Só gostaria de, para terminar, queridos, então devemos sempre nos voltar para a graça, que é Cristo, né? Glória a Deus. Só gostaria de deixar aqui Efésios 2, 5 e o 6, que fala que Deus nos deu vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos, quem não tem Cristo, não tem nada, né? Temos que crer nele,
ter fé nele, crer que o seu ato consumado, o seu sangue, é capaz de justificar um ímpio, mesmo porque sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus 11:6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quanto se consagra a ele. Então, queridos, recebam o amor, o favor, creiam em Cristo, pratiquem somente as boas obras que são frutos da fé. Cristo já fez tudo por nós, só precisamos receber e crer, né? Em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouva o que o Espírito diz às igrejas e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? As palmas louvam ao Senhor.